Tá, vamos começar. Quem é que está projetando? É o? Davi. Então é isso, Davi. A gente, depois de algum tempo, nós estamos voltando. Né? A gente fez algum exercício, né? Teve aquele virtual, teve umas pilantragens lá, mas a gente sabe que esse tipo de gente não. O teto é esse mesmo. Tá? E hoje nós vamos recomeçar com outro tema, né, naquela sequência que está no programa. Depois, né, hoje a gente vai trabalhar. Nota 15. A gente vai fazer um teste e também vai fazer um vídeo, né, porque esse teste virtual tem gente que pega a resposta dos outros e faz, tá vendo aí? Como o objetivo daqui é que algumas pessoas façam a leitura, né? Aí eu vou fazer o vídeo também. Hoje é aniversário do maior economista brasileiro, Celso Furtado. Felizmente, né? Ninguém vai se aproximar dele, nós, né, nos aproximamos dele, mas é uma grande referência, tá, que o Brasil tem de economista. É isso, aí vamos aqui, agora, como eu já falei, né, nós passamos por 3 temas e hoje nós vamos trabalhar o tema campo econômico do Pierre Bourdieu. O tema mais, né, desses que a gente tratou aqui, mais complexo, né? Ele tem uma complexidade muito grande, embora seja relativamente fácil de entender a estrutura geral. Então você tem, de certa forma, essa ambiguidade, né? Porque como ele foi um dos autores, diferente do Durkheim, por exemplo, ele produziu muito, né? Então, em cada trabalho dele você vai encontrar exemplos muito bem detalhados dos conceitos, né, que ele abordou. Então, passa aí, aqui, legal. E, você não me atrapalhe, não, por favor, se você fica conversando, né? Infelizmente, eu só sei dar aula pensando e construindo uma argumentação. Assim vocês ficam me perturbando, tá? Aí complica pra caramba. Tá? Então, o que é a ideia de campo econômico do Bourdieu? Ela, como aqui é o curso de economia, é uma alavanca muito grande, né, para o entendimento, tá, de como realmente o mundo acontece. Né? Porque nós temos um problema, né, no campo nós economistas, né, que, como é uma disciplina muito ideológica, a nossa contribuição para a realidade na qual nós vivemos, né, um pouco atrasada, né, às vezes pobre, etc., né, a contribuição do economista é praticamente zero. Né? A felicidade do economista basicamente está associada a alguma tribo, né, ideológica, né, combatendo uma coisa ou outra, entendeu? Mas em termos de dar solução real, concreta, né, para o mundo real, é muito reduzido. Né? Até porque, o economista mesmo, ele, quando se forma, ele vai trabalhar na burocracia pública, né, sai às 7 horas da manhã, volta às 5 horas da tarde, então ele se torna um trabalhador, como qualquer um. Né? E aí, essa parte teórica que nós, né, trabalhamos, ela tem pouca, vamos dizer assim, praticidade com o trabalho concreto que se faz no dia a dia. A não ser que a pessoa, que é um grupo muito reduzido,
vá trabalhar no Banco Central ou no Ministério da Fazenda, que ali você utiliza concretamente, embora, né, tenha muitas, vamos dizer assim, contradições, ali você utiliza concretamente os conceitos de economia. Mas são poucas pessoas, né, que vão para o Banco Central ou para o Ministério da Fazenda ou coisa parecida. Tá? Então, por isso, né, que antes de começar na apresentação da teoria do Bourdieu, eu vou fazer um resumo aqui bem bruto mesmo, mas ele se refere à totalidade do que se estuda em economia, a totalidade do que se estuda em economia. Tá? Então, a primeira coisa que eu me referi aqui, quando eu já falei várias vezes, que tem a definição, né, de ciência econômica, que foi construída, que foi elaborada ali na década de 1930, o livro, né, do Lionel Robbins, né, um ensaio da natureza e a importância da ciência econômica. Ele foi publicado em 1932, né, e, por incrível que pareça, né, a ciência econômica já vinha ali desde o século XVIII, já tinha se constituído, né, como os principais autores, mas nesse momento aí surgiu essa definição. Lê aí, Davi, essa definição? A definição de economia, o paradigma da escolha e da escassez e da escolha. A economia é a ciência que estuda o comportamento humano como uma relação entre fins e meios escassos que tem usos alternativos. Tá legal. Então, eu vou repetir, tá legal? Dificuldade de ver aqui, mas eu vou tentar repetir. A economia é a ciência que estuda o comportamento humano como uma relação entre fins e meios escassos que tem usos alternativos. Então, essa definição é que perpassa, né, todos os manuais que nós estudamos em economia. Todos os conceitos que nós estudamos em economia, tá, está assentado aí, nessa definição. É um problema, tá vendo? Porque até a década de 1970, década de 1980, os cursos de economia, eles davam a possibilidade dos alunos ter acesso às várias vertentes teóricas. Dos anos 80, né, final dos anos 80 para cá, não, ele é só, está dando baseado, está dando nesse esquema padrão da economia neoclássica, assentado nessa definição. Tá? A definição, né, ortodoxa, tá vendo? Ligada, né, se a gente falar assim. Aí, se você pegar nessa questão da economia do neoliberalismo, está assentado, tá vendo? Mas aí você tem outros, né, como a questão das outras vertentes, né, que são utilizadas, né, como que também tem a mesma proposição, né, contra o Estado, né, como a ideia da chamada economia, né, do von Mises, né, da austríaca, né, e também outras vertentes keynesianas, né, principalmente neo-keynesianas, mas que todas elas estão assentadas aqui. Aí, como o nosso curso é curso bacharelado de Ciências Econômicas, mas, tá vendo, os manuais que nós estudamos, né, Introdução à Economia, vocês estão aqui estudando em 2 ou 3 manuais, né? Acho que estão estudando microeconomia, econometria, não sei, entendeu? Mas foi manual, é só essa definição, baseado nessa definição aqui, tá? Lê aqui, por favor. Os fins ou objetivos múltiplos e hierarquizados. Nossos desejos materiais, como pão, ou imateriais, como lazer ou arte, são virtualmente limitados. Tá legal. Então, pela definição, está dizendo que a economia, né, é uma ciência que estuda o comportamento humano, está vendo? Um dos pilares é que os desejos, né, desse comportamento humano, eles são, tá vendo, ilimitados, correto? Aí o segundo ponto, os recursos.
aos recursos. Não, os meios. Né? Os meios, os recursos, são escassos por natureza. O tempo, o trabalho, o dinheiro e as matérias-primas são limitadas. Tá legal. Então, aqui eu não estou fazendo nenhuma ponderação nem nada, porque aqui da forma da definição. Outras discussões vão polemizar a respeito, se realmente os recursos são escassos ou não, mas não é o caso aqui da gente comentar isso. Aqui é a terceira dimensão. Usos alternativos. Ação. Custo de oportunidade. Como os meios podem ser aplicados de várias formas, cada ação exige uma renúncia inescapável. É legal. Então, a questão de usos alternativos. Se você tem um tempo para trabalhar ou quer viajar, aí vai dizer, são usos alternativos, mas como o seu tempo é escasso, você tem que fazer um uso alternativo. Ou ficar viajando sempre, ou trabalhar, ou outras opções. Mas sempre tem que fazer escolhas, porque os seus recursos são escassos. Isso é a base de lá. Descendo aqui. Antes do século XVIII a XIX, foco na riqueza material. Deixa eu ver isso aqui. Então, só para. Como eu falei que essa definição é lá de 1932, e mesmo com a multiplicidade de perspectivas dos economistas, Adam Smith, Ricardo, os neoclássicos, mas principalmente com a escassez, a revolução marginalista, sintetizada no Alfredo Macho, sempre tem uma ideia de que você media tudo em termos de questões materiais. Então, você mesmo, Adam Smith, até a questão de chegar aqui no Lionel Hobbes, ele mudou de perspectiva. E isso transformou completamente a natureza da ciência econômica, essa ciência econômica que nós conhecemos hoje. Então, lê aqui, por favor. A economia estudava apenas a produção e distribuição de coisas tangíveis. O problema excluía da ciência os serviços intangíveis, por exemplo, o trabalho de cantor de ópera e o valor do lazer. Aqui, a partir de Roberts, foco na escassez e escolha. A economia passa a ser uma ciência analítica comportamental, aplicável a qualquer decisão humana sob restrição, incluindo alocação de tempo, bens, imateriais e até a economia de guerra. Tá legal. Então, tirou aqui mais para o campo comportamental, um pouco saindo daquela tradição do Adam Smith e mesmo da tradição marshalliana. E é interessante, está vendo que a importância disso que tem aqui, porque você, gente, não me atrapalhe não, por favor. Se está com algum problema para estar conversando, se não é um aluno francês que estuda até 3, 4 horas da manhã, se não é um aluno inglês, e eu tenho alguma coceira na bunda, por favor, vai conversar lá fora, não fique me atrapalhando não. Então, isso aqui tem uma importância muito grande, porque você estava numa crise muito grande ali na década de 1930, na Grande Depressão, logo depois da queda da Bolsa de Nova York em 1929, e todo mundo, o Keynes e outros economistas estavam preocupados em mostrar soluções para o mundo, e ele eu preciso parar, não? O Keynes, e um grupo, principalmente os economistas ali acima de Londres, lá em Cambridge, e ele lá embaixo, em Londres, na London School of Economics, a preocupação dele foi de elaborar um novo conceito, uma nova definição do que seria a ciência econômica. Isso, de certa forma, chama muita atenção, porque foi um trabalho de impacto, porque transformou
o que a ciência é hoje, tá vendo? Na definição do Lionel Robbins. A escolha econômica e aqui notas adicionais. A racionalidade da ação. Para a teoria moderna, guiada por Robbins, o agente atua racionalmente ao avaliar o trade-off e alocar meios para atingir seus fins. A economia não dita o que as pessoas devem fazer, mas oferece a técnica de ação racional para lidar de forma lógica com as consequências de nossas escolhas em um mundo onde restrições são inevitáveis. Aqui está um dos pressupostos, tá vendo, que está relacionado com a racionalidade. A gente vai tratar isso na segunda parte, tá vendo? Então, uma coisa que é interessante, como eu já falei aqui, tá? Isso está dentro de todos os manuais, tá? Mas, tá vendo, possivelmente, tá vendo, nem um economista da periferia aqui, nós, tá vendo, um professor, tá vendo, já leu esse livro. Tá? Se vocês quiserem, acho que eu digitalizei esse livro, tudo, e algum dia, se alguém tiver interesse, tá vendo, tem interesse, tá vendo, que ler, tá vendo, eu só encontro. Eu tenho ele, no formato físico, tá vendo, mas em termos digital, possa ser que tenha aí, tá vendo, na internet, mas eu só vi em outras línguas, tá vendo, em português eu não vi, tá vendo, na internet. Então, é isso, tá vendo? Você encontra as definições só nos manuais, ninguém nunca folheou o livro, né, aqui na periferia. É claro que nas universidades, né, ali de São Paulo, Rio de Janeiro, ou outros centros, tá vendo, mais dinâmicos, né, possivelmente alguns professores ou economistas já tiveram acesso e já leram esse livro aí. Tá? Pode passar? Aqui, eu já brinquei várias vezes com vocês a respeito, né? O que você vê lá no livro de Introdução à Economia, os princípios de economia, que de certa forma desdobra o conceito de economia. Só lê a definição de novo, Davi, por favor. De economia? A economia é a ciência que estuda o comportamento humano como uma relação entre fins e meios escassos que tem usos alternativos. Tá, passa aqui. Então, essa definição, vocês quando vão para o manual de economia, introdução de economia, ela está desdobrada aqui na sua inteireza. Né? Em 3 blocos, tá vendo? Aqui os princípios, né, de como se toma uma decisão, aqui de como os indivíduos interagem e aqui como a economia funciona. Tá? Então, os 4 princípios de como os agentes econômicos tomam a decisão. Rapidamente. O primeiro as pessoas enfrentam trade-offs. As pessoas enfrentam trade-offs. Segundo, o custo de algo é o que você desiste para cumprir. O custo de oportunidade. Né? Terceiro, pessoas racionais pensam no marginalismo, aquele negócio. Tomou o primeiro copo d'água, sentiu uma grande satisfação. O segundo, né? Então, essa é uma das grandes mudanças que teve. Né? Então, pensar na margem, decidir na margem. Terceiro, como é que as pessoas tomam a decisão? O quarto, as pessoas reagem a incentivos. Aos incentivos. Né? Então, se você vai tá aqui, né? Eu vou para casa, né? Coloca, né, o seu processador na cabeça, calcula, vê se compensa ou não ir para casa ou ir para tomar uma pizza, um sorvete, ou coisa parecida. Então, tudo que a pessoa vai fazer, tá vendo, é baseado no cálculo que a pessoa realiza para tomar a decisão. Se aquilo compensar, a pessoa faz. Se não compensar, a pessoa não faz. E a partir da década de final da década de 1960 em diante, isso aqui extrapolou para tudo. Né? Se a pessoa vai casar, a economia vai analisar, a pessoa vai casar porque calculou o custo-benefício. Se a pessoa está na área da criminalidade, né? Se você vai cuidar de uma criança, se você vai cuidar de um idoso, se você vai viajar, se vai tirar férias, então isso aqui está vendo se espalhou para todas as dimensões da sociedade o uso dessa ideia aqui, tá vendo, de que tudo, tá vendo, que se faz é baseado em cálculos
a questão dos benefícios. Professor, seria no caso, se vale a pena fazer aquilo? O cálculo é para isso, né? Mas considerando aqui, né? Então, sim, eu estou falando nesse caso mesmo. E aqui, como é que as pessoas interagem? Interagem, vamos lá. Os agentes econômicos interagem. Como é que eles interagem? O comércio pode ser bom para todos. O comércio bom para todos é um princípio que vai dizer o seguinte, tá? Então, se você... Qual é a ideia aí? Quanto mais você fortalece, você cria os mecanismos de funcionamento do mercado, isso é bom para toda a sociedade. O sexto... Mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Melhor do que qualquer outra coisa. O que está por trás aí é essa ideia, tá? Aqui o sétimo... Às vezes, os governos podem melhorar os resultados dos mercados. E isso aí já é uma teoria do final da década de 70 para cá, tá vendo? Dá por uns 40 e poucos anos, que é dentro da, não sei se vocês já viram alguma coisa, dentro da ideia de falhas de mercado. Eu não sei se já ouviram alguma coisa sobre essa questão de falhas de mercado. Se alguns mercados falham, como a centralidade é o mercado, se algum mercado falha, então alguém tem que fazer alguma coisa para aperfeiçoar aquele mercado, para ele funcionar melhor, dado os dois princípios anteriores. E a sociedade, como é que ela funciona? Como a economia funciona como um todo. O padrão de vida de um país depende de sua produtividade. Pode continuar? Os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Tá. A sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Então, isso aqui é Milton Friedman, né, com a teoria, né, do monetarismo dos anos 70 para cá. Tá vendo? Essas duas outras aí, tá vendo? De uma forma mais geral, mas aí está dizendo que a sociedade, de uma forma geral, ela tem os instrumentos adequados, tá vendo, para elas funcionarem automaticamente. Tá? Então, eu até brincava com vocês, tá vendo? Quem vai ganhar um ponto, né, quem mencionar aqui os 10 princípios lá do livro de Introdução à Economia. Quando chega, tá vendo, qualquer livro de economia, né, os dois principais, mais famosos que os professores usam, tá vendo? Ou é o do Greg Mankiw, aquele famoso professor, né, lá da eu esqueci a universidade dele, né? Ou dos três professores, né, do Paul Krugman e mais dois professores, são esses dois livros de economia mais famosos. Logo no início, esses princípios estão aí colocados. Pode estar colocado de forma diferente, mas é isso aqui. Né? Você estudando isso, está vendo, independente de quando você vai trabalhar, né? A atividade que você vai fazer, se você vai trabalhar no setor público, vai fazer um concurso, a menos que você faça o concurso para o Banco Central, tá? Você não vai usar essa coisa ultra abstrata. Né? Se você tem vamos dizer assim, além de ser uma vida profissional, né, mas você não acha que não deve ser uma pessoa tão simples, tá vendo? É bom sempre dominar essas coisas, porque o curso de economia é isso. Tá? A gente, quase uma obrigação inata mesmo, tá vendo? Você ter uma certa segurança em conjunto a respeito do núcleo duro, tá, da ciência econômica. Então, isso aqui está em todos os livros de introdução à economia. Passa. Aqui, eu coloquei, né, como é que é organizado por esse livro aqui. Tá? Esse livro aqui é um livro meio tradicional, é o melhor livro que organiza esse pensamento econômico ortodoxo. Tá? Eu acho que eu tenho ele nos dois formatos, tanto digitalizado como ele em termos de papel. Tá? E aí eu coloquei aqui como é que ele organiza esses pilares que nós vimos atrás. Aqui está repetido, mas já da perspectiva do Mark Brown. Tá? Ou seja, nas duas telas anteriores, tá vendo? A gente viu elas repetidas. Agora nós vamos ver tudo que nós já vimos nas duas telas anteriores, tá vendo? Da perspectiva do que está nesse livro. Esse livro é um livro completo que explica de forma bastante detalhada os princípios, tá, e os fundamentos da teoria econômica atual.
Então vamos lá, lá em cima. Lá. Anatomia do programa de pesquisa neoclássico. A economia neoclássica funciona como um programa de pesquisa científica, com um núcleo de premissas inquestionáveis, protegido por um cinturão de hipóteses auxiliares adaptáveis, conforme a filosofia da ciência. Tá legal. Esse linguajar aí, tá vendo aí, vocês descontam essa situação, porque aí ele vem lá da metodologia científica, que fala do programa de pesquisa, está vendo, do Irving Lakatos, né? Vocês têm três grandes, já falei aqui, três grandes explicações do que é a ciência, né? Que é utilizado hoje no mundo, que é o do Karl Popper, o falsificacionismo, dos paradigmas científicos do Thomas Kuhn e dos programas de pesquisa. Aqui ele está organizando isso, tá vendo, pela perspectiva da teoria, né, da epistemologia, tá, dos programas de pesquisa. Vai dizer assim que a ciência econômica neoclássica tem um núcleo central. Qual é o núcleo central, que ele disse aí? O núcleo central é a natureza, premissais, metafísicas e inquestionáveis. Função: definir a identidade do programa. Flexibilidade: rígido. Abandonar ou encerra o programa. Tá legal. Só como está aqui dentro, tá vendo? Eu pensava que estava lá. Mas, então vamos aqui seguindo o linguajar do programa de pesquisa. Qual é o núcleo do programa de pesquisa da teoria econômica convencional, que estão nos manuais? De ler os três primeiros. Individualismo metodológico. O que mais? O postulado da racionalidade. E o terceiro? Imunidade metodológica. Então, tá vendo? Isso é bom porque quando vocês forem, né, conversar, discutir com alguém ou escrever algo, tá vendo? Vocês pegam em conjunto, tá? Individualismo metodológico, a racionalidade, tá vendo? E a imunidade de quê? Metodológica. Imunidade metodológica. Aí a gente vamos ver aqui, ler o primeiro lá. O postulado de que todo comportamento econômico deriva de indivíduos buscando a maximização de suas vantagens. Tá, sim. E essa ideia, né, do individualismo metodológico, como eu já falei, ela, a partir dos anos de 1970 para cá, ela é aplicável em tudo. Tá? O segundo, o postulado da racionalidade, considerado o coração da teoria, onde se assume que agentes escolhem racionalmente com base em preferências estáveis e informações disponíveis. Tá bom. Essa ideia da racionalidade está diretamente ligada lá com a questão, né, do individualismo metodológico, mas tá vendo, é possível reduzir tudo à ideia do homo economicus, a ideia do homem racional, esse, tá vendo, de que o indivíduo é totalmente racional e de que ele tem todas as informações possíveis para tomar as suas decisões, né? Se ele vai, tá vendo, vamos dizer assim, um exemplo, né? Se a pessoa está muito angustiada com alguma coisa, tá vendo, para tomar uma decisão, e você não tem tempo, está dizendo aqui, está vendo que nesse momento de dificuldade, de agitação, está vendo, de confusão, significa que a pessoa estaria processando, tá vendo, cálculos na cabeça para tomar, tá vendo, a melhor decisão. Então, isso aqui está dando uma coisa que, como é o núcleo da ciência, tá vendo, ela não pode ser tirada, porque senão acaba o núcleo da ciência econômica. Você pode mexer em tudo, tá? Só não pode mexer, tá vendo, num desses três aqui, porque se mexer, tá vendo, desmantela todo o chamado programa de pesquisa da ciência econômica, dessa ciência econômica que nós estudamos. Ele falando ali, né, programa de pesquisa, tem um núcleo. Nessa ideia do Irving Lakatos, tá vendo, você tem um núcleo e no entorno desse núcleo, em qualquer ciência, você tem o cinturão protetor. Tá? Aí ele vai ler aí a questão do cinturão protetor. Esses três pontos. Hipóteses auxiliares, modelos específicos, como da teoria, como teoria da firma ou do consumidor, que podem ser alterados ou descartados se as previsões falharem. Tá legal. E o que significa isso? Aqui você não pode mexer.
Mas no cinturão protetor, como a teoria econômica, as suas premissas, tá vendo, elas são distantes da realidade, se alguma coisa, tá vendo, não bater bem com a realidade, que sempre acontece isso, tá vendo, você vai mexer aqui. Você vai mexer, tá vendo, nos conceitos que você está utilizando ou nos dados que você está utilizando. Mas você não pode mexer no núcleo da teoria. Isso é interessante, né, porque toda vez, tá vendo, que você tem um problema explicativo de alguma coisa, tá, você vai atribuir ao erro dos procedimentos, do cinturão protetor ou da realidade. A própria realidade, às vezes, tá vendo, é utilizada como responsável, tá, para os erros que são detectados na ciência econômica. Tá? Mas você não pode mexer aquilo, você só pode flexibilizar o que está no cinturão protetor. E aí, ao longo do tempo, tá vendo, você tem uma quantidade muito grande de conceitos que nós estudamos nos manuais. Tá? Se você pega, né, na macroeconomia, você tem produto, você tem inflação, você tem taxa de juros. Na microeconomia você tem teoria do consumidor, teoria do produtor, preferências, etc. Só que você não tem nenhuma possibilidade de saber. Tem um conceito em microeconomia, por exemplo, que é muito significativo aqui, que esse livro trata, que são de preferências reveladas, né? Que é no sentido, tá vendo, de encontrar uma solução para as próprias fragilidades, né, da ciência econômica, tá vendo? E aí ele vai dizer que o que significa preferências reveladas, né? Você vai dizer, olha, tá vendo? O João, ele gosta de sorvete e gosta de mamão. Você identifica, né? Está revelado as preferências do João, mas você, tá vendo, não vai perguntar por que o João gosta de sorvete, tá? E por que o João gosta de banana ou coisa parecida. Tá? Então, é um conceito, né, que surgiu para dar sustentação ao núcleo que está aqui dentro. Então, todos os conceitos que vocês vão estudar, tá, são para dar sustentação ao que é o núcleo. Os que estão aqui, tá vendo, são um pouco, né, flexíveis, você pode mudar para poder, tá vendo, dar sustentação ao que você está trabalhando. O segundo... O terceiro. Não, fala o segundo. Poder preditivo. O principal objetivo do cinturão é gerar previsões qualitativas que possam ser corroboradas por evidências empíricas. Tá legal. O que significa isso? É que a ciência econômica, são poucas vertentes que não é assim. Ela não dá resposta ao mundo real. Aí tem uma crítica muito forte que diz assim, mas se a ciência econômica ela não tem essa aderência à realidade, por que ela tem essa tanta força de ser utilizada, de ser estudada? Né? Aí veio uma nova definição de ciência econômica, de ciência, especificamente de ciência, na década de 1950, pelo Milton Friedman, que ele diz assim, a economia ela não precisa ter uma aderência ao mundo real. Ela pode ser descolada completamente do mundo real. Se ela tem a capacidade de fazer previsão, é o que basta, né? E é essa teoria econômica que está aí. Tá? Então, entendeu o que significa aqui? Capacidade de quê? Poder preditivo. Malgrado a situação de que ela está deslocada do mundo real. Mas isso não tem nem importância. Tá? Ela não tem relação com o mundo real. O que importa é que ela faça previsão. E o terceiro? Estratégias de imunização. Ajustes técnicos do cinturão para proteger o núcleo central contra evidências negativas, garantindo a sobrevivência do programa de pesquisa. Tá legal. Isso aqui é interessante porque o Marco Blavo, né, no livro dele, né, Metodologia da Economia, ele utiliza essa metáfora aqui, tá, da mitologia grega Hidra de Lerna. Tá? E como é um
bicho muito poderoso, né? Um dragão, uma serpente com várias cabeças, tá? Várias cabeças, ela tem uma imunidade absoluta, tá? Porque se tem um problemazinho, tá vendo? Em um aspecto, tá vendo? Isso aqui pode ser destruído, nasce outra cabeça, tá vendo? Ela sempre se mantém